Bom, boa tarde, Dr. Robson. Eu sou aluno do segundo semestre do curso técnico de Serviço Jurídico da Universidade de Bras Cubas e eu estou aqui para abordar com o senhor alguns assuntos que são pilares da geração de lucro atualmente e o sucesso do negócio jurídico, que seria o marketing que é utilizado hoje na advocacia. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o doutor hoje é quais são as tendências de perfil de expectativa para o mercado de trabalho nas áreas jurídicas atendidas por seu escritório, baseado no marketing que o senhor procura para os próximos 5 anos. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui falando a você, aos alunos do curso do Técnico de Serviços Jurídicos da Faculdade Bras Cubas. É uma satisfação tê-la aqui no nosso escritório. E o que acontece? De mais ou menos o mês de outubro, novembro do ano passado para cá, nós procuramos, até mesmo um pouco antes, da metade do ano passado para cá, do segundo semestre, né? Nós procuramos dar uma profissionalizada melhor aqui no nosso escritório. Então, o que acontece? Nós procuramos aqui o Sebrae, aqui na nossa cidade, Mogi das Cruzes, para dar a ideia de simular um curso de gestão, um curso que envolvesse marketing, administração financeira, todo o contexto voltado para a área jurídica no Sebrae aqui de Mogi. Então, nós fizemos uma palestra no segundo semestre, não vou me recordar o mês exato, mas perto da nossa OAB, e alguns advogados compareceram, e aí nós formamos uma turma de formação de curso de empreendedorismo jurídico lá no Sebrae. Foi um curso que ele durou mais ou menos umas 8, 9 semanas. Ele envolveu a parte de área financeira, a área de marketing, parte de gestão, a parte de inovação tecnológica, de novas tendências, enfim, foi um curso bastante completo, porque na faculdade não se ensina essas coisas, né? A faculdade, infelizmente, ela forma burocratas, tecnocratas, né? É aquela coisa formada para você estudar para a OAB, para você ser advogado, para você prestar um concurso, e assim esquece de que antes de ser, além de advogado, a gente gera escritório. E muitas vezes você, quando está no início de carreira, até mesmo quando você já tem uma certa estabilidade, mas assim, você tem muita dificuldade de contratar pessoas para fazerem esse trabalho de gestão, seriam esses serviços auxiliares que todas as empresas normalmente têm. É um pouco mais complicado para a advocacia, sobretudo para os escritórios pequenos. Então a gente bolou essa ferramenta lá no Sebrae e vem dando certo, nós estamos aplicando aqui no nosso escritório diariamente, né? Então hoje a gente está com o nosso escritório com um site, desenvolvendo mídias sociais, Facebook, Instagram, e de acordo com a nossa área de atuação aqui, que é basicamente a área de direito de família, a área de direito previdenciário, a área de direito trabalhista, são áreas que ainda as pessoas pouco procuram profissionais para tirar dúvidas, agendar uma consulta sobre um determinado tema, baseado exclusivamente em redes sociais, vamos dizer assim. Então, o que a gente procura trabalhar? Vamos procurar trabalhar, praticamente já começamos nessa semana, de levar, né, através dessas mídias sociais, informações relevantes para a sociedade como um todo, dentro dessas áreas. São as áreas que afligem mais, que estão mais diretamente ligadas aos problemas das pessoas de uma forma geral, que é a parte de família, que sempre todo mundo ou tem algum problema ou conhece alguém que está passando por uma situação que pode precisar de uma orientação específica. Na direito do trabalho, seja você como empregado, que é o mais que acontece, ou você sendo proprietária de uma pequena empresa, ter algum problema com o funcionário, alguma dúvida que você possa ter, as mídias sociais podem te ajudar a procurar um profissional que faça uma postagem sobre um determinado tema, e aquele profissional você acabar tendo contato mais específico com ele com relação a isso. E a minha maior intenção aqui é de fazer divulgação da área do direito previdenciário sobremaneira. Nós estamos vivendo aí tempos de mudança de lei, então é muito comum gerar dúvida na cabeça das pessoas, então a gente, a partir do momento que essa reforma aí começou a ser votada hoje, inclusive, ela estiver mais ou menos sedimentada, solidificada, a gente vai estar fazendo as postagens do que a lei nova diz, como é que vai funcionar, o que mudou em determinado tipo de aposentadoria, de tempo, carência, essas coisas todas, para poder, de certa forma, levar informação para as pessoas
que chegarem até essas páginas, né, nas redes sociais, e eventualmente elas estarem procurando o escritório para uma consulta ou até mesmo algum serviço específico, né? A expectativa nossa é nesse sentido. Legal, perfeito. Como que o doutor enxerga as consequências e os benefícios que o marketing jurídico pode causar na profissão de um advogado? Muito bem. Eu tenho 15 anos de profissão de advocacia. Eu iniciei a minha formação dia 26 de abril de 2004. Quando eu era mais novo, eu sou lá de São Miguel Paulista, né, na Zona Leste, e aí quando eu andava com meu pai lá no bairro, a gente ia nos lugares, nos bancos, eu ia para casa de alguns amigos dele mais conhecidos, lugares no geral. Quando a gente ouvia falar de advogado, eu, menor, imaginava que era tipo uma pessoa já velha, entre aspas, uma pessoa já idosa, experiente, uma pessoa vivida, uma pessoa madura, séria, uma pessoa assim, de pouca acessibilidade, né? Você fala, nossa, ele falou, é advogado, nossa, advogado, não chega perto, né? Dá medo de chegar perto da pessoa. E esse conceito, ele foi caindo em, não vou dizer em declínio, mas assim, essa percepção, ela ficou bastante distante da realidade a qual nós vivemos hoje. Quando eu comecei a fazer o meu estágio, assim, já não tinha essa percepção de que o advogado era uma pessoa inatingível, que é uma pessoa que você não poderia chegar perto, uma pessoa com dificuldade de você conversar, porque tudo era difícil, uma pessoa respeitada, uma pessoa que a sociedade via de uma forma diferente. Pelo menos a gente pensava desse jeito. Então, no início dos anos 2000, que foi quando eu comecei a trabalhar na área jurídica, como estagiário, já tinha uma percepção diferente disso, né? Os chefes eram pessoas que trabalham como a gente, né? Eram pessoas trabalhadoras, tinham suas atribuições, eram pessoas extremamente burocráticas, né? Comandavam os seus escritórios assim, de uma forma bem artesanal, de uma forma muito austera às vezes, mas mudou muito a forma como esse marketing que está se utilizando muito hoje em dia, inclusive até matéria, estudos, no qual vocês estão aqui como prova viva disso, né? Porque o que acontece? Antigamente, quando o advogado ele fazia o seu nome, vamos dizer assim, ele solidificava a sua carreira, aqui em Mogi das Cruzes, basicamente pelo sobrenome das pessoas, né? Pessoas de determinada família, de determinada linhagem, aqui é uma cidade muito provinciana, então a família tal, tem um cara que é advogado, a família de fulano de tal, tem uma pessoa lá que é advogado também. Então era basicamente assim que você fazia a divulgação dos seus trabalhos antigamente. Hoje, com o marketing, mesmo você sendo uma pessoa que está iniciando a sua carreira, mas você se especializando num determinado tema, para você fazer divulgação específica de temas, por exemplo, direito de família, de direito trabalhista, de direito previdenciário, de direito criminal, de direito eleitoral, você consegue atingir um determinado nicho do mercado, um grupo de pessoas que você pode eventualmente se destacar por conta do conhecimento que você tem em uma determinada área. O marketing jurídico, eu acredito que ele é de fundamental importância para isso. Inclusive, hoje, né, o que nós temos é que assim, o advogado ele precisa, ele pode trabalhar em várias áreas do direito aí, né? Mas ele precisa ter um foco numa determinada área específica para poder fazer o seu carro-chefe, a divulgação principal dos trabalhos. Até para que ele depois ele possa, com o passar do tempo, se dedicar especificamente a uma determinada área. Por exemplo, assim, eu atuo em outras áreas, né, numa frente ampla de trabalho. Mas assim, o meu foco é assim, a partir do momento que eu puder me dedicar, eu vou trabalhar só com direito previdenciário, porque é aquilo que eu vou me especializar, o foco do tipo de pessoas que eu quero atender, o tipo de demanda que eu gosto de trabalhar, sem necessariamente abrir mão das outras coisas que eu faço, mas dedicando um foco maior para essa área. Eu acho que isso é a forma do marketing, de você divulgar conhecimento nessa área específica, é uma forma bastante interessante de você atrair clientela, de você ficar conhecido, né? Porque antigamente eu estava me explicando, você tinha aí a pessoa ficava conhecida por ser uma determinada família, quando era um professor que às vezes dá aula na faculdade, ele dá aula de direito processual civil, então você sabe que aquele foi um advogado, ele trabalha com processual civil, ele explica bem, leciona a minha matéria e ele fica conhecido naquela área. Essas eram as formas antigas de você, entre aspas, vamos dizer assim, captar clientela, de você ficar conhecido no seu escritório para você poder angariar mais clientes. Hoje o marketing acaba te possibilitando essas outras formas de divulgação dos seus trabalhos de uma forma ética, vamos dizer assim, nesse tudo, né? Sim, perfeito.
o artigo 5º do Código da Ética dos Advogados expressa a incompatibilidade do exercício da advocacia com o procedimento de mercantilização. Né? Qual que é a sua opinião referente a esse tema na mercantilização? Eu entendo o seguinte, a humanidade ela evolui dia a dia. Então, a gente como vive num mundo em que a gente efetua o nosso trabalho de acordo com o que a lei dita, que é o que é certo, o que é errado, o que se pode fazer, o que se não pode fazer, eu acho que a OAB, no momento, eu não falo aqui em nome da OAB, eu sou um advogado que estou sujeito às regras que a OAB coloca, mas se eu tivesse algum cargo de direção ou tivesse oportunidade de conversar com alguém, algum advogado, algum colega advogado que tivesse acesso a essas pessoas, a esses advogados que comandam aí a parte das comissões, das subseções também, de certa forma, que vai chegar uma hora que a OAB vai precisar rever essa questão. Não precisa chegar ao ponto de como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que existem firmas de advocacia, né, que lá o marketing é bastante divulgado, seria outdoor nas ruas, né, de grandes escritórios, traga a sua causa para o nosso escritório, né, que é aquela coisa de bem de filme mesmo, né, de glamorização, vamos dizer, dos trabalhos de advogado. Nos Estados Unidos tem muito isso. Aqui ainda se leva bastante aquela coisa austera, aquela coisa severa, aquela coisa tradicional do serviço do advogado, né? Aquele advogado que chega no seu escritório e tal, que fica ali à disposição de algum cliente ali, indicado por outras pessoas, que eu tenho meus clientes que indicam meu trabalho para um, que indicam para outro, que até hoje ainda funciona bastante dessa forma. Não posso aqui tapar só com a peneira de que a maior fonte de trabalho nossa ainda é a indicação dos clientes. E vai continuar sendo. O bom advogado, ele traz, fazendo um bom trabalho com um determinado cliente, esse cliente satisfeito, ele vai indicar o seu trabalho para outras pessoas. Isso é natural. Mas essa questão aí específica do artigo 5º do Código de Ética da OAB, eles vão precisar rever para dar uma minorada em alguns aspectos de você fazer com que as mídias sociais elas possam ajudar o advogado no seu trabalho, porque afinal de contas é um trabalho que a gente precisa, nós temos as nossas obrigações, nós temos contas a pagar, temos famílias a sustentar, temos obrigações aqui com os nossos funcionários, impostos, locomoção, qualquer pessoa tem, você tem, como está nos assistindo tem. Então, assim, ao contrário de outras profissões que a OAB veda, a mercantilização, mas uma coisa é você colocar o seu trabalho como mercantilização, é aquela coisa de buscar captar cliente de forma desregrada. Outra coisa é você possa divulgar o seu trabalho, seja por mídia social, seja através de palestras, seja através de participações em associações de bairro, associações de praça, para você, por exemplo, levar um caso que você teve êxito que pode ajudar outras pessoas. Você não está levando aquilo ali necessariamente com intuito financeiro, mas no primeiro momento como ajudar. Tem uma determinada demanda que um funcionário de uma empresa tal, e nós ganhamos que muitos outros funcionários, exatamente como ele, possam ter acesso a esse tipo de trabalho que a gente desenvolve. Isso eu acho que é interessante e que poderia eventualmente ser visto, né? O doutor utiliza alguma estratégia na área de marketing jurídico digital, além do seu site e do Facebook, né? Não, acho que basicamente são essas plataformas mesmo. Nós temos o nosso site, que as pessoas acessam e podem entrar em contato conosco. A gente desenvolveu aqui uma página no Instagram e uma página no Facebook também, que a gente vai fazer postagem de notícias jurídicas. Basicamente é isso que a gente pode fazer e que a gente acredita que com essas notícias pode chegar a um determinado número de pessoas que, se interessarem por aquele tema, podem entrar em contato conosco. Basicamente, os trabalhos que a gente está fazendo de divulgação são esses, em matéria digital. E até mesmo levar uma informação. Sim, o interessante, né? O intuito é levar informação. Se através dessa informação a pessoa quiser contatar o nosso escritório para tratar de uma consulta sobre um determinado tema, que às vezes nem necessariamente é sobre aquela postagem, é algum outro assunto. O escritório está aberto, a pessoa entra, procura aí os nossos telefones, entra em contato e também conversar com a gente, não tem problema. Mas não fazer aquele tipo de divulgação, olha, você tem direito à revisão tal, procure a gente, não. Olha, o STJ decidiu que pessoas que têm determinado problema, tal, etc., podem se aposentar por esse aspecto, podem ter direito a isso, aquela questão de
pessoas que precisam de dificuldades, que têm dificuldades de se locomover, que precisam da ajuda de terceiros de forma intermitente, podem ter direito a uma acréscimo do seu benefício, era de levar conhecimento para as pessoas. E isso não quer dizer que tem um caráter mercantilista, de jeito nenhum. Você leva uma informação, a pessoa vê que o advogado está postando, fala, poxa, o advogado fez uma postagem, está interessante e tal, eu posso ali ter um problema, eu posso precisar de alguma dúvida, precisar de algum outro trabalho. A pessoa, por aquela postagem, pode entender, aquele advogado pode ser uma pessoa que eu posso procurar e fazer contato com a gente e ver se procurar. Mas não com o intuito, primeiramente, de você fazer, de ofertar serviço de forma alguma, né? Porque senão ele realmente vira terra de ninguém, querendo passar a perna no outro, fazer postagens de tantos e tantos minutos para poder alcançar o maior número de pessoas, aí realmente já dá uma forma indevida de captação de clientela. Sim, e torna-se um ato nobre, né, de estar levando conhecimento para a população que não tem acesso, o mesmo acesso que nós que convivemos, né, no âmbito jurídico tem. Exatamente. Perfeito, muito legal. E para finalizar, a última pergunta é se o doutor acredita que esses cursos de empreendedorismo jurídico podem trazer algum benefício para a classe dos advogados. Sim, sem dúvida. A OAB, em parceria com outras entidades, como eu bem frisei no começo da nossa entrevista, o próprio SEBRAE, ela pode e acho que deve, inclusive, fomentar essa questão de extensão de cursos, né, de empreendedorismo, porque nem nós estávamos falando, a Faculdade de Direito ela forma advogados, forma pessoas aptas a prestarem concursos em determinados cargos, né, delegado, promotor, juiz, outros mais, tem infinidade até. Mas assim, quando a gente se forma e você vai, vou montar um escritório, eu vou trabalhar de associado num determinado escritório, você não tem a dimensão de como é que funciona trabalhar no escritório, você não tem, você não sabe o que é lucro, você não sabe, você tem uma tabela de preços da OAB que fala lá no valor mínimo, mas você não sabe se você dá um determinado preço para fazer um determinado processo, que o processo vai demorar 1, 2 ou 3 anos, quanto aquilo pode custar por mês, que você precisa, quando a sua capacidade de trabalho chegar no valor, num número elevado de processos, que você precisa de um software jurídico para poder acompanhar, para administrar esse processo, para te lembrar dos prazos que você tem que fazer, das audiências que você tem que realizar, das despesas que o determinado processo te gerou, que você vai prestar contas sobre quando o processo finalmente termina, das contas do dia a dia, que não pode misturar sua conta pessoal com a conta do escritório. Tudo isso, essa parte do empreendedorismo que envolve área financeira, área de marketing, área de planejamento, a gente não é formado para isso. Então, assim, eu acho que a OAB ela deveria mais levar esse tipo de curso, esse tipo de conhecimento para os advogados, sobretudo aqueles advogados que trabalham por conta, os autônomos, que é para poder abrir a mente das pessoas, as pessoas virem que realmente existem muitas coisas além do que você trabalhar só em ficar indo fazer audiência e fazendo o prazo o dia inteiro, tem coisas outras mais que você precisa tomar conhecimento, e muitas vezes essas pessoas não têm condições financeiras, que eu estava te falando, de contratar uma pessoa dentro do seu escritório para tomar conta desse tipo de trabalho. Então, ela tendo uma breve noção de como é que funciona, ela tem aí como fazer as redes sociais dela, para ela poder fazer postagem de notícias para a população de uma forma geral, com intuito educativo, com intuito social, com intuito benemérito até, né? E sem descuidar da área de finanças, sem descuidar da parte de gestão do escritório como um todo. Eu acho que isso é muito interessante, é muito positivo. Eu tive sorte de nós participarmos da primeira turma que o SEBRAE aqui do Rio das Cruzes fez, com um grupo de mais ou menos 12 advogados aqui da cidade, tinha advogados de Poá, tinha advogados de Itaquá também, e foi bacana, porque a gente mantém contato com esses advogados até hoje, através do grupo do WhatsApp, a gente troca ideias, a gente conversa, a gente se encontra nos fóruns aí e sempre vê que as pessoas no dia a dia estão colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Não é um curso caro, é um curso que parcelado dá para qualquer um pagar de uma forma bem tranquila. E eu acho que tudo aquilo que a gente faz de cursos, de palestras, treinamentos, seminários, congressos, que vem para conhecimento, para você aplicar no seu dia a dia, para você oferecer um trabalho melhor, sempre é válido. Sempre é válido, eu acho que é muito importante. Muito importante. Sim, muito legal o senhor estar passando essa informação, porque pode ter algumas pessoas que não conhecem, né? Alguns operadores do direito que ainda não têm essa informação. Bom, Dr. Robson, eu agradeço de coração a sua atenção, agradeço todas as dúvidas sanadas e eu desejo muito sucesso na sua carreira. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço para você e um abraço para os alunos da Faculdade de